Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos de volta com mais um momento, Com mais um momento despertando a fé, aonde eu quero chamar a sua atenção, Para esta mensagem que aqui vamos ler. Estamos aqui direto do altar Ministério Semente da Fé. E eu queria chamar a sua atenção para isso, aonde Deus com certeza vai abençoar muito a sua vida no nome de Jesus. Aqui no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ou seja, Filho único, para que todo que nele crê, ou seja, crê no seu Filho, não pereça. O que é comum, é natural, as pessoas falarem que creem em Deus, elas declarar que creem em Deus, elas dizerem que creem em Deus, mas não só basta a gente falar que crê. Eu observo pessoas que às vezes passam na porta da igreja, não entram para pedir uma oração. Eu observo pessoas que não estão indo na igreja com medo de vírus, com medo disso ou daquilo outro. Eu tenho observado nos últimos tempos muita coisa da parte dos cristãos que infelizmente Deus o tem reprovado, infelizmente. Porque não só basta a gente falar que crê, Não só basta a gente falar que confia, não só basta a gente falar que conhece a Deus, mas não é conhecer um Deus de teoria, um Deus que a gente vê na vida dos outros, não. A gente tem que conhecer a Deus de experiência própria, confiá-lo, acreditá-lo de todo o coração, como ele disse, para que todo que nele crer não pereça. E o crer não é a gente falar com a boca, é a gente falar com atitude, é a gente falar com gestos, é a gente falar através da atitude que tomamos, porque Marcos 16 a Bíblia diz: todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Porém, há um equívoco na palavra de Deus. Por qual motivo eu falo isso? Porque a Bíblia fala aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam. Mas quando a Bíblia fala crer, não é simplesmente a gente falar que crê, é crer, mas esse crer é você demonstrar com atitude. Esse crer é você demonstrar através da sua fé, não se esconder, não você fugir da fé, porque também está escrito: todavia meu justo viverás pela fé, mas se retroceder, dele não se compraz a minha alma. Então não é hora de retroceder, não é hora de se esconder, não é hora de ficar sem ir para a igreja. Pastor, você está falando isso que eu não tenho para a sua igreja? Não, as ovelhas do Ministério Semente da Fé, graças a Deus, estão com fé, Um ou outro não estão vindo, mas eu tenho aconselhado para vir, não dá ouvido que parente fala, não dá ouvido que autoridades falam, ao contrário, agora mais que nunca tem que buscar Jesus. E por que eu falo isso? Porque de toda a família Deus escolhe um para buscar pelos demais. Então você que não tá vindo aqui, o que não está indo na sua igreja, onde você vai, aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, não sei, você deveria ir, porque foi você que Deus escolheu para que a sua casa seja salva. Você esqueça do que está escrito em Atos 16:31. Creia no Senhor teu Deus, será salvo em tua casa. Mas o crer é você demonstrar o crer através da fé, é você demonstrar o crer através da atitude. O crer não é da boca para fora. Quando a gente desce as águas, a gente aceitar Jesus de todo o coração e confiar na promessa dele, buscá-lo em qualquer circunstância. Agora mais que nunca temos que buscar, agora mais que nunca temos que adorar, agora mais que nunca temos que estar na presença de Deus. Então volta para a sua igreja. Talvez você fale: mas o meu pastor, o meu bispo falou para não ir. Como eu vi outro dia, um líder do ministério, claro que não cabe eu ficar aqui revelando que ministério que ele foi, não, ao contrário, falando que não está pensando em abrir o ministério agora, só quando normalizar, passar tudo isso. Mas eu particularmente, a opinião minha, eu acho errado, deveria voltar sim, porque mais que nunca agora as pessoas têm que estar debaixo da proteção espiritual, porque uma coisa é você orar em casa, outra coisa é você orar na igreja, uma coisa é você acompanhar a palavra pela rede social, outra coisa é você acompanhar a igreja. Então é necessário voltar para a igreja. O crer que a Bíblia se refere não é da boca para fora, é de todo o coração, é a gente confiá-lo, é a gente mergulhar na presença de Deus, é a gente entrar na presença de Deus, entrar armado, entrar por tudo ou nada, entrar pronto para a vitória, entrar na presença de Deus pronto para sair vencedor, sair vitorioso, entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu vim aqui hoje receber minha vitória, eu vi o mundo está em crise, o mundo está desabando, mas eu creio na tua proteção, eu creio no teu cuidado, eu creio que o Senhor é comigo, eu creio que o Senhor é o meu Deus, e Deus vai proteger você e a sua casa. Você não pode ter medo, abrir sua comércio, não dá ouvido o que as autoridades estão falando. As autoridades, na verdade, muitos, claro que não é todos,
Muitos querem, infelizmente, complicar mais ainda a vida das pessoas. Então você deve voltar para o seu trabalho, para a sua igreja, voltar a adorar, voltar a buscar Deus e ignorar o que muitos estão falando, não dá ouvido, porque o que o diabo quer é exatamente isso, que você fique sempre à igreja. Espiritualmente você vai se enfraquecendo, daqui a pouco passa tudo isso, você não quer ir mais, você desanima, teus problemas pioram, os problemas familiares dentro de casa pioram, como estamos vendo. Então é hora de se levantar, é hora de sacudir a poeira, é hora de voltar a adorar Jesus e buscar Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Então, se você crê, você não deve se esconder, você deve voltar para a sua igreja, adorar e buscar, se empenhar em buscar o Todo-Poderoso, porque como diz Marcos 16,16, todo que crê e for batizado será salvo, o que não crê, porém, será condenado. Então é natural as pessoas falar que crê, mas não é crer da boca para fora, é crer com atitude, é descer as águas e aceitar o Jesus como único Senhor e Salvador, é descer as águas, o crer e renunciar. O crer é deixar de viver para o mundo e viver para Deus. O crer é confiar na promessa de Deus. O crer é acreditar que Deus é contigo. O crer é acreditar que Deus vai te guardar. O crer é acreditar que Deus está agindo na tua vida e que Deus vai proteger você e a sua casa. O crer é acreditar que o mundo pode estar desabando, mas que você jamais será atingido. Não é a gente conversar só com a boca que crê, é através das atitudes, né? É as nossas atitudes que demonstram se a gente verdadeiramente confia ou não. É a nossas altitudes que demonstra se a gente crê ou não. É a nossas altitudes que faz com que as pessoas vejam Deus na nossa vida. É a nossas altitudes que faz com que o mundo veja Deus na nossa vida. Se você olha para Davi, por exemplo, ontem eu estava pregando sobre isso e falando para o pessoal. Davi, por exemplo, Deus precisava apresentar o Davi para o mundo, para a sociedade. Na época não tinha televisão, não tinha vídeo de WhatsApp como eu estou fazendo aqui, aplicativo, não tinha nada disso. Na época não tinha os meios de comunicação, os recursos que hoje temos. Porém, você observa que mesmo assim, Deus apresentou Davi. Isso foi há 2.300 anos atrás, até hoje está aí, os feitos gloriosos de Davi quando enfrentou o gigante, né? Todos viram ali que Davi confiava em Deus e todos viram Deus na vida de Davi. Deus queria apresentar Davi para o mundo e até hoje, quando se fala de Davi, né? A gente percebe que Davi tinha fé. E mais, a gente percebe também que Deus era na vida dele. Então, se a gente realmente crê e confia, não é hora de se esconder do problema, é hora de encarar o problema, é hora de voltar para a igreja, é hora de adorar Jesus, é hora de abrir o comércio, voltar a trabalhar. Não dá ouvido o que o diabo está falando. Você não pode aceitar o que o diabo está impondo, você não pode aceitar o que o diabo está te propondo. É hora de se levantar, sacudir a poeira e voltar a adorar Jesus, que todo que nele crê, a Bíblia fala que não perece. E as pessoas estão perecendo. Por qual motivo? Porque está deixando de crer na promessa, está se escondendo, não está confiando na promessa de Deus, não está crendo na promessa de Deus, ficando trancado dentro de casa e achando que vai ser atingido. Não, o salmista Davi diz: eu observo teus mandamentos para que se cumpra a risca. O salmista Davi disse isso. Então, se o salmista Davi falou isso, obviamente, se a gente observar os mandamentos de Deus, seguir a risca, nós não seremos atingidos por mal algum, porque ele disse, né? Mal nenhum chegará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua tenda. Muita gente confunde praga com doença. Doença é coisa da carne, praga é algo espiritual. E como praga é algo espiritual, nós está debaixo da promessa de Deus. Ele falou que não seremos atingidos. Por exemplo, quando Deus usou Moisés para libertar o seu povo que estava como escravo no Egito, era mais de 2 milhões de pessoas, entre nações e raças diferentes. Mas você observa que ninguém ali do povo de Deus foi atingido pelas pragas. A Bíblia não relata uma pessoa sequer que foi atingido pelas pragas. Deus livrou uma por uma delas. Por quê? Porque Deus cuidou, Deus protegeu daquele povo. Deus não permitiu que eles fossem atingidos, como Deus também não permitirá que você seja atingido. Deus vai guardar você, a tua casa, a tua família, mas é hora de voltar a adorar, é hora de voltar a buscar Deus, é hora de voltar a buscar o Senhor Jesus, de botar o coração, se empenhar a adorá-lo, que Deus com certeza vai proteger você e toda a sua família, no nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Então não é falar com a boca, é falar com altitude, descer as águas e aceitá-lo Jesus, não falar de um Deus que a gente vê na vida de outro, um Deus de teoria, mas eu quero ver na prática. Na prática, nós temos que demonstrar através das nossas altitudes. A pergunta que eu deixo no seu coração é: você crê em Deus ou não? Porque não é só falar com a boca. A Bíblia deixa bem claro: todavia meu justo viverás pela fé, mas se retroceder dele não se compraz a minha alma. E tem pessoas com medo do que o mundo está enfrentando, tem pregadores com medo. Você deve se afastá-lo dessas pessoas e procurar buscar Deus independente de qualquer coisa. Deixa os outros falar, deixa quem quiser falar o que queira falar, faça você a sua parte, busque você a Deus, e assim será salvo você e sua casa no nome de Jesus. Tá bom, meus amados? A altitude não é falar que crê, porque uma coisa é falar e estar escondido com medo, outra coisa é falar e você demonstrar através das suas altitudes. Deus abençoe, vou ficando por aqui, logo mais voltamos com mais uma mensagem para o seu coração. Todo que nele crê não perece, então você escolhe ou perecer ou crer através da sua altitude. Fique na paz, forte abraço no nome de Jesus.